A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Nós estamos estudando ou dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E chegamos na lição de número 12. Agora, irmãos, está mais perto do que nunca do fim. Ou seja, depois dessa aula que você vai ver, que você estará vendo, aí só vai faltar uma lição para a gente terminar o nosso primeiro trimestre. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a lição de número 12 vai falar do sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Então vamos falar de sofrimento, morte e, acima de tudo, a ressurreição desse servo que ressuscitou para nos dar vitória junto com ele. Pega aí a sua revista, pega aí a sua Bíblia e hoje eu estou de Bíblia nova. Literalmente, já faz algum tempo que eu a tenho, mas não estava usando aqui no canal. Mas agora eu vou começar a usá-la. A minha xodó, né, que está toda marcada, vai ficar ali de lado um pouquinho e eu vou começar a usar essa daqui. Como você está vendo, linda Bíblia, Bíblia da Escola Bíblica para estudar e ensinar com excelência. Essa aqui eu tenho que dar honra a quem tem honra. Foi um irmão que eu conheci lá em Barueri. Eu fui lá pregar no último trimestre de 2022 e ele me presenteou com essa Bíblia, irmão. Ele veio de Barueri entregar essa Bíblia aqui na minha casa em Diadema, o irmão Ronaldo, que Deus o abençoe grandemente. Levei para a escola dominical, fez o maior sucesso. Aí eu disse, então agora eu vou começar a gravar as minhas aulas com a Bíblia da Escola Bíblica, né? Essa daqui, ó, é lindona, irmãos, mas é linda de verdade mesmo. E ela tem, eu já dei uma lida nela, pesquisei umas coisas aqui, tanto que a lição de número 11 eu dei aula para os jovens e eu pedi para uma jovem ler justamente um artigo que tem aqui sobre o servo, o servo apresentado lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, né? Eu pedi para ela ler aqui, ela ficou maravilhada, a Samara. Então tá aqui, a gente vai usar essa Bíblia agora na nossa escola bíblica dominical, tenho que me acostumar com ela, porque como você está vendo, ó, deve ter ainda páginas grudadas, mas vamos tratar de desgrudar essas páginas fazendo uso da Bíblia, tá bom? Vamos para a nossa lição. Abre aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical. Lembrando que, como eu falei, irmãos, e é uma crítica mesmo, é crítica, a palavra é essa, é uma crítica de verdade para a editora Betel. Irmãos, demora, mas demora demais, irmãos, entregar as revistas. CPAD já está disponível, tanto para jovens, para adulto. A Central Gospel, irmão, já está disponível. E a Betel? Estamos na lição 12. Talvez domingo de manhã o superintendente nos entregue a revista da Betel. Betel, pelo amor de Deus, custa nada entregar pelo menos um mês antes, Betel. Para que, professor, tanta pressa? Porque nós somos professores, a gente já estudou tanto aqui sobre o livro de Marcos, irmãos, que a gente já quer pensar em projetar o trimestre que vem. Aí dá tempo a gente preparar aula, preparar slide, preparar subsídio, comprar livros, comprar alguma coisa que nos auxilie. Mas a Betel demora demais. E repito, é uma crítica sim. Precisa melhorar a entrega, o prazo de entrega. Hoje, ainda hoje. Que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, dia 14... Isso, terça-feira, 14 de março, quando eu estou gravando isso aqui. E ainda não recebi a minha revista. Perguntei nos grupos que eu faço parte, ninguém recebeu a revista ainda.
Então, Betel, ajuda os professores que querem se preparar, estudar, ver qual o livro que eles vão ter que comprar de suporte para o trimestre, tá bom? Então, por isso que eu não posso apresentar para você ainda a revista. Eu espero que na lição 13 eu apresente para você a nova revista. Só tem um tema, livro de Gênesis, tá bom? Isso aí precisa melhorar, irmãos. Tem crítica que é para o nosso crescimento. Isso aí é uma observação, ó, que tem gente aqui no canal que já me falou, que já recebeu a revista quase 30 dias depois. Pasme vocês, tá bom? Vamos lá, quem sabe a gente vai lá no Instagram da Betel e começa a comentar. Entrega antes, entrega um mês antes, para ver se agiliza essa entrega, tá bom? Que ajuda de verdade os professores a planejar o trimestre que vem, que está por vir, na verdade. Vamos lá? Lição 12. Ela será aplicada no dia 19 de março de 2023 nas suas igrejas. Hoje aqui é uma lição completa. O título, como eu já lhe falei, o sofrimento do servo, a sua morte e ressurreição. Lá vai eu riscar a revista, porque revista eu risco. Agora a minha Bíblia, Jesus, vamos falar do sofrimento, vamos falar da morte e vamos falar da ressurreição. Eu não sei se eu dou aula esse final de semana de novo, mas eu acho que eu dou aula de novo esse final de semana. Eita glória, tô dando aula, irmão, tô trabalhando para Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 6. Deixa eu falar para vocês que são de Barueri. Eu vou estar de novo em Barueri. Eu fui para Barueri e ganhei essa Bíblia no encerramento do trimestre de 2022, no último trimestre. Agora eu vou dar o encerramento desse trimestre lá em Barueri. Ainda não saiu o bannerzinho para eu divulgar com vocês. Eu não lembro o nome da igreja. Eu sei que é em Barueri, nosso campo do Madureira. Então, se você quiser, Adebrais Madureira. Se você é de Barueri e quiser ver o professor Tony pessoalmente, estarei lá com uma equipe. Vamos lá em uma equipe. Discipulado, crianças e eu. A gente vai estar lá dando encerramento. Se você me quer e quer uma equipe aí na sua igreja para falar de Jesus, de encerramento de trimestre, nos convida que a gente vai, irmão. A gente vai dar glória misturado com aleluia. Livro de Marcos, capítulo 16, verso 6, texto áureo de hoje. Porém, ele lhe disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Eita glória, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Eita, irmão. As mulheres foram perfumar, foram levar nardo, foram levar unguento sobre o corpo de Jesus. E a pergunta delas no caminho era, quem vai retirar a pedra? Nós vamos estudar aqui. E quando chega lá, a pedra já está removida, o anjo já está lá e ele diz essa frase linda, maravilhosa. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Então ele fala, quem elas vieram buscar? Jesus. Para não ter dúvida qual era o Jesus que foi crucificado. Aí o anjo diz, esquece aí, porque já ressuscitou. O meu e o seu Senhor já ressuscitou. E ele vai e ainda diz bem assim, vem ver, não é esse lugar que vocês deixaram? Pois ele já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Eita glória! Temos que começar pelo fim para depois a gente vir falar do sofrimento e da morte. Mas a nossa maior alegria é Jesus ter ressuscitado. Verdade aplicada. Ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o Senhor estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. A gente às vezes não quer cumprir o plano de Deus, né? E Jesus vai lá e diz aqui o pastor Abinair: sofrimento, morte e aqui ressurreição. Aonde? Terceiro dia, irmão. Então eu cumpro todo o processo para obter o objetivo que Deus tem para mim.
Foi isso que Jesus fez, foi isso que ele cumpriu com maestria, porque ele é obediente, ele é um servo obediente. Os objetivos da nossa lição hoje é mostrar que Judas foi um discípulo desonesto. Misericórdia! Como é que nós simplifica isso aqui, alunos? Judas era crente. Judas, irmãos, eu vou simplificar mais ainda. Judas era tipo um presbítero, um evangelista, um pastor. Era, irmãos. Para contextualizar, tá bom? Entenda, contextualiza, simplificando para ficar fácil. Judas era o tesoureiro da igreja. Misericórdia, eu não posso falar o nome do tesoureiro da nossa igreja aqui, né? Mas eu fico olhando por aquele irmão. Não pode. Não tem condições. E Judas era esse discípulo. Era discípulo, irmão. Mas era desonesto. Vamos aprender hoje. O nosso segundo objetivo da lição, pontuar as aflições sofridas pelos nossos servos. Aflições, ele passou por momentos de aflições e vamos apontar ela aqui na lição de hoje. E o terceiro objetivo, evidenciar a importância da ressurreição. Glória a Deus pelo domingo de manhã. É isso aí. Nossa leitura está registrada no livro de Marcos, capítulo número 15, do versículo 43 a 47. Na descrição do vídeo, se você não tiver uma Bíblia bonitona assim como a minha. Ei, professor, você hoje, hein? Tô, irmão. Ô, gente. Mas é bonita demais. Vamos lá. Nos diz assim: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Vamos falar sobre José de Arimateia aqui. Sobre o Marcos chama ele de ousado, João chama ele de discípulo de Jesus. Mas segura aí. 44. E Pilatos se maravilhou que já tivesse morto, e chamou o centurião e perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. O José é de Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de João, observavam onde o puseram. Que ligação nós fazemos aqui? Aqui é Marcos, capítulo 15. Olha aí, subsídio para vocês, professores, aprendizado para vocês, alunos. Marcos, capítulo 15, versículo 47, faz conexão direta, irmão, com Marcos 16, 6, que é o nosso textuário. Vocês já prestaram atenção nisso aí? Se não, anota, alunos e professores, apliquem em sua casa. O que o anjo diz para essas mulheres? Lá na última parte do versículo, não está aqui, eis que o lugar onde puseram, ou seja, venham ver, vejam, esse lugar que puseram. Por que o anjo diz isso? Porque o anjo sabia que no Marcos 15, 46, as mulheres ficaram olhando aonde eles iam colocar Jesus. Então, se tinha alguém que sabia aonde puseram Jesus, foi Maria Madalena, Maria, mãe de João. Então, quando elas chegam lá, o anjo diz: olha aqui, vocês sabem, não sabem que puseram ele aqui? Ele não está mais, ele ressuscitou. Olha que conexão que a Bíblia nos faz, irmão. Temos que estudar, irmão. Vamos nos aprofundar. Nosso hino sugerido de hoje, 282, 291, 465, para você cantar e louvar ao Senhor. Motivo de oração de hoje, ore para que nunca esquecermos o propósito da ressurreição de Jesus.
muitos já esqueceram. Mas nós somos professores, alunos, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Não podemos esquecer. E juntos fazemos o quê? Oramos, como pede o nosso pastor Abinaí. Soberano e eterno Deus, entramos em Tua presença mais uma vez, pedindo a Ti que nos ajude a sempre lembrar o propósito da ressurreição do Teu Filho. Agradecemos a Ti por Tu ter dado Ele por nossas vidas. Então que nós possamos, Senhor, sempre lembrar do propósito da Sua ressurreição. E o propósito maior da ressurreição de Jesus Cristo foi simplesmente para que nós tivéssemos vida, uma vida eterna, uma vida com abundância, uma vida de louvor, adoração àquele que reina e que vive para sempre. Ajuda-nos a lembrar todos os dias o propósito da ressurreição de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Nossa introdução. O Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoite, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Estava cumprindo o perfeito plano de Deus. Livro de Marcos, capítulo de número Marcos 8. Vamos ver se Jesus já havia ou não havia falado. Marcos, capítulo número 8. Eu e a minha mania de não marcar. 31. Cadê a Gabi? Gabriela, para me ajudar. Eu uso as pessoas para me ajudar na escola dominical. Quem faz esse final de semana, quem fez as leituras para mim da revista, da Bíblia, foi a Gabi, uma adolescente, quer dizer, já uma jovem já, né? Mas eu era líder adolescente da Gabi, gente. Gabi hoje já está uma moça. Oh, Jesus, abençoa a Gabi. Nos diz assim, Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Eita glória gloriosa! Tá aí a nossa revista começando a ser lida. Vai marcar? Ainda não. Deixa eu tirar o desapego que eu marco marca-texto. Ainda não. Tá bom? Então, irmão, não era novidade. Não era novidade o que Jesus ia passar. E a gente tem Marcos 8:31, como a gente tem também aqui pertinho. Ele traz essa narrativa novamente. Livro de Marcos, capítulo 10, 33. Bora ver. Vamos nos certificar disso aqui. E eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Olha aí. Isso aqui a gente vai ler daqui a pouco. Então a gente tem essa dimensão de Jesus mostrando para nós que não era novidade o que ele iria passar. E isso é que me surpreende, né? Na história é ver isso aqui. Aqui na Bíblia de Estudo tem assim, texto de ouro. O texto de ouro do Evangelho de Marcos, porque além de contar os versículos, conter o versículo-chave, ele fala que o versículo-chave é o 45. O que diz o versículo 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha, um estudo aqui na nossa Bíblia, nossa não, minha. Compre a sua, ganhe a sua, essa é minha.
certo? Então não era novidade para os seus discípulos que Jesus iria ser morto e que iria ressuscitar. E que, acima de tudo, trazendo para os nossos dias, não é novidade que ele irá voltar. Porque se ele disse que ia morrer e morreu, se ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou, por que eu vou duvidar que ele vai voltar? Não tem, não dá, irmão, não dá. Certo? O nosso ponto de número 1, o sofrimento do servo. A leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 1 ao 2, deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas que buscavam ocasião para ver como prender com engano e mentira Jesus em secreto. Versículo, opa, calma aí, não faz isso não. Marcos 14, versículo 1 e 2. Diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Depois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas se apega ao versículo de número 1, que tentavam matar ele secretamente, armadilha, mas não era desse jeito não, foi do jeito que Deus quis. Nosso ponto 1, a unção do servo para a sepultura. Eita, ou seja, ele foi preparado, ele foi ungido, ele teve as especiarias sobre ele, ainda em vida. Por quê, professor? Por que ele fala que foi a preparação? Simples, porque não ia dar tempo para as mulheres ir lá botar o guento, botar o alabastro, não ia dar tempo perfumar o corpo dele, gente, porque ele já não ia estar lá. Então isso teria que ser feito quando? Antes. E foi. Tanto que ele diz, ela está fazendo em preparação. Ou seja, fazendo antes, porque depois não ia dar tempo, porque ele ressuscitou. Eita glória! Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia que estava presente na casa de Simão o leproso na mesma oportunidade que o servo. Esta mulher trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito valor. Sem se importar com o preço, esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Contudo, esse gesto irritou os presentes grandemente. Olha só, Marcos 14, 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Ou seja, não sabia o ato que a mulher estava fazendo, mas estava criticando, dizendo que é um desperdício. Ô irmão, tem hora que dá vontade de voar, irmão, na presença de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não tem coragem, olha para mim, aproxima aqui. Quem não tem coragem de fazer o que você faz, vai criticar você porque você está fazendo. Quer gravar? Quem não tem coragem de fazer o que você faz, vai criticar você porque você está fazendo. Porque se indignaram. Porque não tinham coragem de quebrar um vaso de alabastro que custava mais de 300 dias de um trabalhador. Aí vamos criticar ela porque ela quebrou. Que desperdício? Não, é porque eu não tenho coragem de fazer. Então eu não tenho coragem de ficar o culto todo de mão levantada, então eu critico quem fica de mão levantada. Eu não tenho coragem de passar 2 horas orando, eu fico perguntando, para que orar 2 horas? Eu não tenho coragem de ofertar voluntariamente, então eu critico quem oferta. Você entende? Então guarda isso no teu coração. Quem não tem coragem de fazer o que você faz, vai criticar você porque você está fazendo. É porque eles são covardes, não tem coragem de fazer o que você faz. Eita glória, é isso aí, Jesus.
O seu discurso alavancava que o perfume derramado era um desperdício, pois possuía um alto valor e poderia ser vendido para dar aos pobres. Esse pensamento era um equívoco por parte de todos os presentes, pois eles não conseguiam compreender que aquela mulher, consciente ou não, estava ungindo previamente o corpo do servo para o seu sepultamento, que estava se aproximando. Aí mesmo no Marcos 14, eu com a minha Bíblia nova, vou ler o versículo de número 8. Ela fez o que pôde, ungiu o seu corpo antecipadamente para a sepultura. Eita! Glória e glória! É isso aí, irmãos. Ela fez com prazer, certo? Comentário Bican nos diz assim: conscientemente ou não, a mulher havia reconhecido Jesus como Messias sofredor, como aqueles que banhavam e perfumavam seus entes queridos antes de colocá-lo na sepultura, e um custo inimaginável, ela antecipou-se a ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Para Cristo, o seu ato falava mais claro que as palavras: sei que tu és o Messias, sei também que a cruz te aguarda. Eita, não derramar do vaso de alabastro. Você tem coragem de servir, assumir as consequências deste amor? Pois saiba, se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai aparecer pessoas que não têm coragem de fazer o que você está fazendo e vai dizer: para que tanto? Só você sabe o porquê você oferece tanto. Eita glória! 1.2. O servo é traído. É mesmo, pastor Binaí? O servo é traído? É traído. Se Jesus foi traído, e por que você acha que você não será traído ou decepcionado em algum momento de sua vida? Mas não esqueça, o servo ressuscitou e você pode ressuscitar também. Eita glória! Vamos lá. Judas Iscariote é um modelo do crente que caminha com o servo, mas o seu coração está longe dele. Marcos diz que Judas foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar o mestre. E estes, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, disposto a ganhar as suas moedas. Então Judas busca como entregar o servo em um momento oportuno. 14, Marcos 14, ele está sempre procurando ocasião. Versículo 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais dos sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Neste meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Peraí, irmãos, eu confesso que eu não li. Que tradução é essa? A minha amiga Geise, da minha igreja, falou: irmão Tony, quando você for ler a Bíblia, você fala qual a tradução que você está lendo. NAA, Nova Almeida Atualizada, Geise. E todos que ficam perguntando que leitura que é essa. NAA, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Fica aí registrado se você quer acompanhar na mesma linguagem que eu aqui estou lendo. Vamos lá? O servo traído. Continuando, o Evangelho de João faz saber que Judas tinha uma ocupação muito importante entre os 12 discípulos, sendo ele o responsável em gerir as finanças do grupo em que andava com Jesus. João 12, 6.
A preocupação exacerbada ou exagerada de Judas com o perfume gasto por Maria ao ungir Jesus já demonstrava seu apego pelo dinheiro em demasiada, ou seja, desconforme, desproporcional, desesperadamente. Judas disse: meu Deus, eu ia ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, essa mulher está louca, desperdiçou. Por quê? Ele era apegado ao dinheiro. E a mulher era apegada ao quê? A honrar Jesus. Você está apegado em quê? A honrar Jesus com tudo que você tem? Ou você está apegado ao dinheiro? Para que tanto? Por que tanto? Quem é você nessa história? A mulher que quebra o vaso de alabastro ou Judas que diz: para que esse desperdício? Eita, Jesus, eu fiz a pergunta. Meu Deus do céu, o povo vai embora, pai. Deixa eu fazer essas perguntas não. Não podemos esquecer que João também disse que ele era ladrão por se apropriar das ofertas. Então, ou seja, os discípulos via, mas achava que não era, até ter todos os fatos concluídos. João 12, 6. Foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Inclinação ao dinheiro. Então, mas aqui nós temos aqui um Charles, mas eu não sei pronunciar o sobrenome. Ele diz assim: o pecado secreto transforma a mente e torce os valores de uma pessoa de modo grotesco. Aqueles que desviam dinheiro raramente roubam muito a primeira vez. Depois, à medida que o desvio se torna um hábito, então, um ritual, eles racionalizam seu pecado com o objetivo de preservar algum senso de dignidade. Enquanto isso, o ciclo de compulsão e vergonha vai criando uma separação entre os seus pensamentos particulares e uma imagem pública cuidadosamente elaborada, a qual é por fim aceitar como seu verdadeiro eu. Então eles vão fazendo que eles fazem tanto errado que ele já não vê mais que estão errando. Se torna normal, né? Racionalizam o seu pecado. Torna normal. Tão normal que eles nem se incomodam mais, ó. Não, um pouquinho aqui, ninguém vai saber mesmo. E vida que segue. Eu sou bonzinho, eu dou oferta, eu dou dízimo, mas não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Chega aí, como diz Paulo, né? Vem a mente agora, ó. A mente ela fica cauterizada ao ponto das pessoas estarem fazendo e nem se preocupa mais. Se tornou normal. É como se colocar uma camisa, um chinelo, uma calça. Se torna normal para essas pessoas cometerem pecados. Aqui a gente está falando sobre o dinheiro, mas isso aí se abrange ou se estende para diversas áreas da vida. Então, tomemos cuidado e nos arrependemos enquanto há tempo, certo? 1.3. O corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Vicariamente, substituto, né? Trocado. Ou seja, deveria ser eu e você, mas foi ele. Tá bom? É importante lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu, possuindo um grande valor simbólico entre este povo. Essa festa lembrava a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Foi na noite em que antecedeu a sua morte que Jesus e seus discípulos comeram a última Páscoa, quando o Mestre instituiu a Santa Ceia, pois ele possuía o entendimento de que o seu fim estava próximo. O Filho do Homem, que se faz servo, estaria assim como no Egito, despredado o seu povo, não mais de uma escravidão humana, entretanto do cativeiro das astúcias de Satanás.
Aqui é bem legal assim. Quando o povo come a Páscoa, lá no livro de Êxodo, na saída do Egito, simbolizava o quê? Por isso que a Páscoa é a festa mais importante para o judeu. Simbolizava a liberdade do povo saindo do Egito para viver em liberdade com rumo à terra prometida, que manava leite e mel, a Canaã. Porém, em Jesus, na Páscoa também, parece coincidência, mas não existe coincidência, existe cristocidência, foi Deus que planejou. Na Páscoa também, o povo ia deixar de ser escravo humano, que já o judeu já não era, lembrando que quem mandava em Jerusalém era Roma. Abre-se um parênteses, havia uma certa escravidão porque o imposto era alto, lembra que Jesus paga imposto para Roma, certo? Mas Jesus não estava preocupado com essa escravidão humana. Jesus estava preocupado com a escravidão satânica, diabólica. Então ele não morre para simplesmente livrar o homem do cativo carnal, mas libertar o homem das prisões espirituais. E quando que se deu isso? Na Páscoa, do mesmo jeito que foi lá no Egito. Conexão, irmãos, professores e alunos, conexão. Por isso que eu amo a Bíblia. Pega livro de Êxodo, primeira Páscoa, celebra a liberdade. Pega livro de Marcos, João, Lucas, celebração da Páscoa, a morte de Jesus, liberdade espiritual. Já pensou nisso? Se pensou, parabéns. Se não pensou, passa para frente esse pensamento. Bispo Samuel nos diz: a última Páscoa da vida do Senhor Jesus com os seus discípulos foi a mais desejada por ele, por preceder o seu sacrifício na cruz e ganhar um sentido novo e mais completo, de maneira que ela se tornou mais do que um ritual, pois os seus elementos, tais como o pão e o vinho, ganham significado além de si mesmo. Tanto que hoje nós ainda continuamos tomando o quê? A ceia do pão e o vinho, né? Simbolizando o corpo e o sangue. Simbolizando, tá bom? Então teve esse significado na vida de Jesus. Agora nós vamos para o nosso ponto 2 e eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscreve, irmão, se inscreve, ajuda o canal Bíblia para o Cotidiano. Se inscreve, não te custa nada. Curtir esse vídeo, você. Os nossos vídeos têm 2, 3, 4 mil visualizações. Se você curtir esse vídeo, não vai te custar nada, mas vai impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Se cada vídeo que tem 2.000 pessoas assistindo, 1.000 curtisse, com certeza mais de 2.000 você receberia a notificação. Você sabia disso? Que cada vez que você vê um vídeo no YouTube e você curte ele, o YouTube recomenda para outra pessoa. Então, se esse vídeo está somando na tua vida, curte, dá um comentário. Que comentário, professor? Amém. Pronto, só a palavra amém. O YouTube vai entender que esse vídeo pode ser mandado ou recomendado para alguém. E para você não custa nada, mas para o canal, para mim, vai elevar muito o canal. Pois eu faço devocional todos os dias. Você sabia que eu faço um vídeo ao vivo todo dia? Sim, Café com Deus Pai. Todos os dias, 7h30 da manhã, ao vivo. Então, se você começar a curtir esses vídeos, você vai receber a notificação do Café com Deus Pai. E se você não puder ver ao vivo, fica gravado. Para você ver o devocional, ter um momento com Deus. Entre 7h30 e 8 horas, a gente faz ali uns 20, 25 minutos de devocional. Leitura da palavra, meditação no livro que o pastor Júnior Rostirola escreveu, né? Aí nós temos oração uns pelos outros. Então, curte. Eu te peço com carinho, curte. Porque se você curtir, esse vídeo será recomendado para outras pessoas. De 2.000, 3.000, 4.000 pessoas assistirem esse vídeo, 2.000 curtisse.
como você ajudaria o canal Bíblia para o Cotidiano. Você não tem ideia de como você vai ajudar esse canal, simplesmente curtindo este vídeo, tá bom? Vamos para o nosso ponto de número 2. O servo está prestes a ser ferido. Jesus, sabedor de que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselho aos seus discípulos. Marcos registra a advertência que Jesus faz, em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Ele avisou: Pedro, cuidado. Tu vai me negar. Vou não, vai me negar. Pedro, vai não. Pedro, tu vai me negar, Pedro. E aí o pastor Binaí completa dizendo palavras estas que não foram muito bem aceitas por Pedro. Pedro não acreditou, mas Jesus é Senhor, Pedrão. Mas enfim, foi o que aconteceu. 2.1. O servo no Getsemane. Getsemane foi que meu Jesus. Não é para mim não, é para você que sabe cantar. Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Marcos 14:37. Meu Deus, 37, eu creio que está aqui, tá. E voltando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem 1 hora? Eita, Pedrão estava com sono que não aguentava orar nem 1 hora, mas disse que não ia negar Jesus. Não conseguiu orar com ele, entendeu? Não conseguiu orar, né? Mas Jesus mostra que Jesus era de oração. E depois 40 e 41, que foi as 3 vezes que Jesus orou. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou seus discípulos dormindo. O que nos chama a atenção é que isso ocorreu enquanto o servo angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai que, se fosse possível, passasse dele este cálice. Foi este ambiente que Jesus fez a seguinte exortação: basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Mas nós vamos aqui ler o seguinte. Vamos ler 41. E quando voltou pela 3ª vez... Não, eu quero ler um pouquinho antes. Aqui, 36. Isso, 36. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, os achou dormindo e disse: Pedro, Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Eita, irmão, que relato maravilhoso. Jesus sabia que chegou a hora dele e sabia que o traidor estava por vir. É por isso que eu digo e repito, é que eu amo a Bíblia. Mas aqui tem um alerta para mim e para você, um ensinamento nesse ponto 2.1. Vigiai, estejam atentos, não durmam, vocês são atalaias de Jeová, certo? Ponto 2.2, o servo é preso.
Marcos pronuncia que, enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsêmani, acompanhados dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. E com eles vieram uma grande multidão com espadas e varapaus. Judas acertou com a liderança judaica que aquele que ele beijasse, esse seria o Cristo. E ao se aproximar do servo, disse: Rabi. Rabi o saudou com um beijo no rosto, e sendo o mestre preso nesta hora. Marcos 14:45. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus Judas e disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Oh, Jesus! Quantos Judas nos beijam, estão tão próximo de nós, mas a tua frase é: que tu estás, o que fizestes, amigo? Oh, só Jesus para ter misericórdia, viu? É só Jesus, irmãos. Mas foi assim que o servo foi traído, com um beijo. Foi isso que Judas traiu. E só beija, irmão. Pensa nisso, crente. Pensa. Só beija quem está próximo. É forte, né? Vamos lá. Aquelas pessoas foram prendê-lo como se ele fosse um delinquente. Entretanto, a verdadeira identidade do Filho de Deus estava muito próxima para ser conhecida por todos aqueles que haviam prendido injustamente. Isso aí. Comentário do bispo Samuel. O momento da prisão ocorre ainda de madrugada, enquanto Jesus advertia os seus discípulos quanto à oração. Judas conduziu a guarda do templo e os anciãos e os principais dos sacerdotes até o lugar em que Jesus estava. O sinal combinado para indicação de que a pessoa a ser presa era Jesus foi a saudação com um ósculo. E assim Judas Iscariote o fez. Ósculo é beijo na língua judaica, certo? 2.3 nos diz assim: o julgamento e condenação do servo. Vamos ver que foi 100% errado, irmão. Não tem nada. Tanto que nós lemos isso aí na nossa leitura, né? Judas buscando ocasião para entregar Jesus. Vamos lá? Diz assim: as circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Marcos narra que os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, buscaram algumas testemunhas contra ele para matá-lo e não acharam. Estava tudo armado naquele julgamento para que sua condenação acontecesse. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar a sua identidade como filho de Deus, o sumo sacerdote considera tal declaração do servo uma blasfêmia e todos concordam que ele deveria morrer. Vamos ler os 62 ao 65. Vamos fazer leitura, já que estamos folheando, Bíblia. Vamos lá. Vamos fazer a leitura a partir do verso 60, para a gente entender o contexto de qual nós estamos falando. Do pastor Abinaí está falando desse julgamento injusto. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que este depõe contra você? Jesus, porém, guardava silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu:
eu sou. Eita, pronto, foi a gota d'água. Esse eu sou. É o versículo de número 62. Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e bater nele, e diziam: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Que é isso, gente? E só lembrar que foi por mim. Só lembrar que foi por mim. Cuspiram, deram bofetadas e diziam: Profetiza quem te bate. Porque de todo jeito, eu gosto de dizer, né? Tem um plano de Deus perfeito, sem dúvida nenhuma, mas o que mata Jesus, ou o que condena ele à morte, melhor dizendo, é o versículo 62. Qual foi? Eu sou. O eu sou foi que decretou a morte de Jesus. Versículo 62. Eu sou. Eu sou o quê? O Filho de Deus. Eita, é forte demais. Vamos ver agora no ponto de número 3. Chegamos sim no nosso ponto de número 3. Vamos agora para a parte dura das Escrituras Sagradas. Porque é real, foi real. Não é conto, não é falácia, não é mentira, não é ilusão. É realidade. A crucificação do servo. 3, né? A crucificação, mas também vamos falar da ressurreição. Mas primeiro vamos falar da crucificação do servo, que nos diz assim: Quando os principais dos judeus acusaram o servo de dizer ser o rei dos judeus, o levaram até Pilatos para que este o condenasse à morte. Após Pilato interrogar Jesus e não achar nele nenhuma culpa, e sendo costume no dia da festa soltar um preso, Pilatos deu a escolha ao povo entre a morte de Jesus e a libertação de Barrabás. Preso com outros amontoadores que tinham no motim cometido uma morte. Esse é Marcos capítulo 15. Que triste ler Marcos narrar que o povo escolheu Barrabás. Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Aí já é 15 de Marcos. Então Pilatos, querendo contender a multidão, lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. A gente pode dizer, se não fosse o plano perfeito de Deus, como diz o pastor Abinaí aqui, é um dos momentos mais cruéis da humanidade. Mentiras com mentiras, com mentiras e mais mentiras. E nenhum deles deu resultado. Eu pulei um ponto aqui do ponto 2, sobre o julgamento de Jesus, e eu quero voltar nele porque é importante, do bispo Samuel. Jesus foi submetido a 3 julgamentos do Sinédrio, de Pilatos e de Herodes, e nenhum deles Jesus foi julgado corretamente, tanto em sua vista, sua inocência e a ausência de provas. Contudo, era desígnio de Deus que assim acontecesse para o cumprimento das Escrituras. Porque falha não tinha nem perante o Sinédrio, nem perante Pilatos e muito menos perante Herodes. Não existia nenhuma falha, mas ele foi condenado para cumprir o plano perfeito de Deus
da minha e da sua redenção. Certo? Vamos lá para a crucificação. 3.1. A crucificação do servo. Para nos fazer compreender o caminho traçado por Jesus antes da crucificação, Marcos narra que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Nesta ordem de ideias, lemos que após a condenação à morte por Pilatos, os soldados romanos usaram de ações impiedosas. 19, vamos ver. Marcos 15, tá bom? 19. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-lhe de joelho, o adorava, ou seja, escarnecendo, mas maltratando. Ele já estava com a coroa de espinho e ainda batiam nele, cuspiam nele, se ajoelhavam e diziam: Rabi, rei dos judeus, ou seja, escarnecendo dele, do servo, completamente escarnecendo dele. E ele calado, estava calado, ficou para cumprir o seu propósito. Diante de tanta crueldade, o servo ficou muito combalido, ou seja, desfalecido, fraco, sem força, foi o que Jesus ficou. Sendo Simão, o cirineu, obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. 15, 21. Ao chegar ao seu destino e ser exposto no madeiro, o servo, dando um grande brado, expirou. Marcos 15, 37. Vira a página que nos diz... Cadê? 15:37. Opa, peraí, irmãos. É isso mesmo, 15:37. Vai estar aqui em cima. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E aí foi o devocional de hoje. Falando de hoje, dia 14 de março, quando eu estou gravando, tá bom? E o véu do templo, ou o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião olha e diz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Eita, irmão, eu fico pensando que tudo isso foi por mim, foi por você. E precisamos continuar ensinando essa verdade nas nossas escolas bíblicas dominicais, certo? Charles diz mais uma vez, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que acredite nele não sofra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Embora inocente, Jesus tomou o lugar de todo aquele que merecia pagar a penalidade da morte por seus delitos. Jesus cumpriu porque Deus permitiu. Você é um privilegiado, porque você agora tem direito à vida eterna, não porque você merece, mas porque Cristo lhe fez co-herdeiro com ele. Eita glória! 2.3 O sepultamento do servo. Marcos narra que um senador honrado por todos, por nome José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos e lhe, sem hesitar, pediu o corpo do servo. 43, que diz assim, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Corajoso foi José de Arimateia. Por quê? Porque a gente encontra lá no livro de João, capítulo 19, 38, a gente encontra isso aqui.
dizendo: o evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Então chega uma hora, você fala: professor, mas ele tinha medo. Chega uma hora que não dá mais para esconder quem você é. Infelizmente, muitos se revelam com mentiras, engano, falsidade, são mau caráter. Porém, José de Arimateia, ele teve que se revelar e colocar em risco o seu lugar no sinédrio, colocar em risco o seu senado, colocar em risco a sua patente de rico e dizer: eu quero o corpo dele, eu vou comprar linho fino para envolvê-lo, eu vou colocar ele no sepulcro novo que eu fiz e eu vou assumir que eu sou discípulo dele. Chega uma hora que não vai dar mais para você se esconder a quem você serve. E como foi com José de Arimateia, eu clamo a Deus que você, que ainda não aceitou Cristo como Salvador, o aceite, porque Jesus não tem 007 andando com ele, detetive. Jesus tem apaixonados que não tem medo de perder o que tem, porque sabe que tem muito mais do que pode juntar aqui na terra. É o céu. Eita glória! Diante de tal pedido, a postura adotada por Pilatos, segundo Marcos, foi de maravilhar-se ao saber que Jesus havia morrido. A aceitação de Pilatos em ceder o corpo do nosso Senhor e deu após perguntar ao centurião e confirmar a informação. Diante da retificação, Pilatos aceitou dar o corpo a José, aqui de Arimateia, né? No diagnóstico alcançado por Marcos, assistimos que José comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou em um sepulcro lavrado em uma rocha. O que José de Arimateia não sabe é que o túmulo novo brevemente já estaria vazio. Fez tudo de boa vontade, tudo certinho, mas o túmulo não ficou ocupado. Eita, como é que é o nome daquela dupla, gente? Um casalzinho, gente boa. Gente, é Jefferson, Suelen e Jefferson. Sepultura vazia e a cruz também está vazia. E o sepulcro vazio está. Eita glória! Está vazio, irmão. Mas o hino da Suelen e do Jefferson termina dizendo: mas o trono ocupado está. Eita glória! Se eu soubesse cantar, Jesus! O trono ocupado está. Comentário bíblico Bican diz assim: de forma sucinta e emocionante, Marcos observa 5 aspectos no modelo como José serviu a Jesus. Ele comprou um lenço fino, retirou o corpo da cruz e o envolveu na mortalha de linho e a depositou em um sepulcro lavrado em uma rocha que fica no jardim de uma colina próxima. Revolveu uma pesada pedra contra a porta do sepulcro para protegê-lo dos saqueadores. Pronto, Jesus Mateus fez tudo perfeito, irmão. Tudo. Mas repito, a música da Suelen e do Jefferson e Suelen. Eu nunca lembro quem veio o nome primeiro. Manjedoura vazia, cruz vazia, sepulcro vazio, mas o trono ocupado está. 3.3, a ressurreição do servo. Pastor Binaí foi tão sucinto, gente, para falar da ressurreição. Por que, professor? Tão sucinto, poucas linhas, 1.3.3, tão pequeno? Porque a lição 13, o servo ordena a pregação do evangelho. Aqui já vai contar primeiro a ressurreição dele.
para acender os céus e nos dá a ordem de pregar o evangelho aqui no YouTube, no Instagram, no Twitch, no Facebook, TikTok, QI e tantas outras redes sociais. Eu tenho coragem de olhar para a câmera e pregar. Se você não tem, você pode compartilhar. Vamos lá, a ressurreição do servo. Pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeria a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Marcos descreve que estas mulheres presenciaram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa branca comprida, e ficaram espantadas. Nesta hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais doce e bela para todo cristão: o servo vive. O servo vive. E é por isso que eu estou aqui. É porque o servo vive. É porque ele vive. Ele, porém, lhe disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Para terminar, Pastor Binaí conclui. Marcos cita que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo do nosso Senhor. Se bem observarmos, as mulheres permaneceram fiéis até o último momento ao lado do servo. Estavam na cruz, na crucificação, e também estava para querer ungir o seu corpo. Vocês, mulheres, são ousadas na presença de Deus e deixem Deus continuar usando vocês. A lição de hoje termina assim, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Eu acredito. Eu creio que ele vai voltar para nos buscar. E é com essa fé que eu posso dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem orando pelo canal Bíblia para o Cotidiano, na vida do professor Tony, na vida do Rosil, na vida da Rose. Não esquece, irmão, se inscreve, curte, comenta, compartilha, faz esse canal chegar mais perto de pessoas que precisam saber que Jesus ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Que Deus abençoe, vocês tenham uma excelente aula e eu espero você no nosso devocional Café com Deus Pai. Até amanhã, se Deus nos permitir.